Ah, tardes. Muitas tardes daí. Você deve estar se perguntando quem é esse moço ali? Ah, meu nome é Zé do Continho, mas tem uma coisa muito legal para falar com vocês. Ah, sim. A programação que você pode assistir dentro de casa daí. A Secretaria de Cultura, juntamente com o Solado Jambeiro e a Fundação de Artes, traz para vocês a história do Zé Honorato, um sonhador de verdade. E você deve ficar assim, mas como essa história? Eu já estou aqui com meus pedidinhos aqui guardados e também as minhas 3 chaves. Mas você vai se perguntando, 3 chaves? Mas como essa história é essa daí? Essa história é que eu vou começar a contar agora. Meu pai era um grande homem, um grande agricultor, sabe? Vivia seguindo os seus caminhos, fazendo suas coisas, cuidando da plantação e ficava ali nas suas benditas orações pedindo para que a terra ficasse bonita e as plantações não ficassem destruídas, não. Meu pai, um homem muito causador, ficava bonitinho lá, proseador, pensando em tudo, nas coisas todas. Gostava de uma plantação, arroz, repolho, tanta coisa boa. As cabrinhas cantando, tudo seguindo bonitinho, até que um certo dia caiu uma chuva. Uma chuvinha fina, 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 fina. E ele começou a se proteger tudo, com medo das coisas lá, e a chuvinha caía fina, fina. Quando de repente, aquela chuvinha marota, pequena e simples, deu lugar para uma coisa muito forte. Começou a dar raios fortes, muitos. A plantação dele se acabou-se. E ele pensou, mas como? Como que eu vou viver agora de tudo isso se a minha plantação se acabou? E aquele vendaval continuar, perdeu quase tudo, não lhe sobrou nada. Ele ficou tão triste com o que aconteceu, largou o seu sertão, ainda não tinha eu. Painho saiu triste da sua roça no interior das Minas Gerais. Pegou o trem, seguiu o caminho totalmente tristinho, pouca roupa, dinheiro pouco que tinha em seu bolsinho. Seguiu pelo caminho totalmente triste, pegou a rumo do Rio de Janeiro. Foi seguindo feliz, chegou lá em janeiro. Mas não é que de repente ele se pegou numa situação totalmente diferente? Ele viu tanta gente com um sorriso diferente. Ele caiu em Jurujuba. E descobriu que ali não tinha muito lugar para plantação, um lugar pequeno, apenas uma rua para quem quer seguir andando, outros caminhos só no grande mar. Ele ficou muito encantado com a cidade, com belas praias, grandes imagens. De repente, meu pai seguiu o caminho e encontrou a bela moça que seguiu pelo caminho. Ele ficou muito encantado com aquela moça, viu? Ela era filha de um marisqueiro. Ele ficou encantado com a moça. Seguiu os passos dela, mas pouco dinheiro lhe cabia. Ele sabia mais de plantação e nada mais ele entendia. Até que ele descobriu daí que aquela menina faceira mexeria com a sua cabeça. Ele ficou muito empolgado, mas não tinha quase nada, uma roupa amarrotada e a cara desbotada daí. Chegou na igreja de São Pedro, ali no centro de Niterói. Percebeu a galera fazendo umas procissão e era no dia de São Pedro. Ele ficou tão contente. Eles tinham 3 pedidos para ser feito e 3 chaves para o pedido fazer.
Um ficava na canoa, outro no barco, outro na casa. E o pedido tinha que ser feito bem às claras. Depois que o pedido fosse realizado, o pescador voltava lá. O grande homem de fé voltava lá para modo de agradecer ao santo protetor. Dizem que o grande Pedro, que era o grande pescador, foi escolhido a dedo por Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser o seu sucessor, e ele, muito esperto, fez um trabalho bonito. Isso é certo, um grande pescador. Meu pai, acostumado lá na roça a fazer coisas mais simples, bambuzinho fino, anzol de nylon, um pequeno anzol e um pedacinho de chumbo para dar aquele peso para pegar o pescado, era isso que ele sabia, e ele pensou, vai ser bom um bocado. Ele pediu ajuda e foi seguindo pelos caminhos, até que foi atendido por um tal de Virgulino. Rapaz, não é que ele percebeu que lá em Jurujuba tinha essa colônia de pescadores, a maioria nordestina. Ele pensou, o Nordeste é tão perto ali de Minas, está quase juntinho, quem sabe eu não consigo? Ele foi fazendo uma amizade, descobriu tanta verdade, tanta coisa bonitinha. Ele foi chegando numa bodazinha, tinha uma galera fazendo uma batucada lá. Ele foi se chegando, foi trazendo, foi conquistando. Mas uma coisa que meu pai descobriu, que ali naquele mercado chamado São Pedro, na verdade, quem é ali de hoje percebe que ele ali fica na Ponta da Areia, mas antes do mercado São Pedro ir para a Ponta da Areia, ele ficava na Rua Visconde do Rio Branco, tinha outro nome. Não era esse nome, não era esse nome. Mas ele ficava lá em contato com aquela chamada Rua da Praia. Ele ficava encantado perto da orla. E ele foi pedir um modo de ajuda lá com a sua humilde pessoa, chegou lá, pediu ajuda para modo de poder entrar ali. Não é que deram asas para ele? Ah, seu Honorato, claro que o senhor pode entrar aqui para modo de trabalhar com nós, o senhor entende um pouco de pescado? Ele disse, mas eu sei um bocado. E não é que ele conseguiu o modo de trabalhar lá no mercado? Só em 1970 que o mercado São Pedro mudou e foi lá para a Ponta da Areia, que está até hoje. Tem 2 andares, 39 pavilhões lá, né? 39 boxes que eles falam, né? Não é pavilhão não, Zé do Conto. Aumenta, mas não aumenta o ponto. 39. E ele muito feliz ali, contente, foi fazendo amizade, conhecendo mais gente. Mas a sua paixão continuava sendo alimentada pela bela mocinha, filha do marisqueiro. Minha mãe. Ele ficou ali tentando, trabalhando para modo de conseguir conquistar o seu amor. Ele ficou, será que eu consigo? Para dar sequência nessa história tão bonita, a história do mercado São Pedro, a história da praia de Caraí, onde os pescadores ficam ali, juntamente os marisqueiros fazendo um trabalho tão bonito, as suas colônias. E em pensar que em Jurujuba foi feito o Forte de Santa Cruz, até porque era um ponto estratégico. Oi? Que coisa interessante, isso tudo na cidade do Sorriso. E pensar também que a festa do nosso querido São Pedro foi tombada e é um patrimônio imaterial de Niterói desde 2011. Olha só que coisa bonita. É um momento de fé, devoção. E a gente tem que ter um respeito, porque não pode dar mole não. Tem que respeitar as coisas sagradas. E meu pai era muito devoto, respeitava um bocado. Para modo de contar essa história, vou chamar um parceiro muito legal. Ele apronta demais por aí e ele é sensacional. Vou chamar o meu amigo irreverente. Colos vai contar um pouco de história pra gente. Uau! Rapaz, olha só. Olá, Zé Continho. Tudo bem, rapaz? Fala, tudo bem, Colos? Como que você tem passado? Esse é o Colos, o Magnífico. Ele disse que é humilde. Eu sou humilde mesmo, eu sou um rapaz assim diferente, né? Muito legal essa história aí do mercado, né? O mercado São... Rapaz, olha só que pequeno ali, mano.
Mercado São Pedro é muito interessante, bonito, legal, onde as pessoas fazem um monte de coisa, né? Aparece, tem os seus momentos, suas coisas. Ah, eu vou seguindo pelo Mercado São Pedro. Tem pescado. Sabia que lá é ponto turístico, além de ponto turístico, também é gastronômico? As pessoas podem lá chegar no segundo piso, né? Curtir lá o Mercado São Pedro e tal, muito legal, maneiro. Lá tem a história do mercado, brother. Você pode curtir tudo muito bem. Lá tem toda a história, muito bonita. Eu acho legal essa coisa de você resgatar, sabe? A história de Niterói. Afinal de contas, Niterói é uma cidade bonita, né? A cidade do sorriso. Vou contar uma história pra vocês assim. Mas você vai contar a história comigo ou vai ficar de brincadeira? Não, eu vou contar a história, né? Porque eu acho bonito, legal, interessante, reverente você falar da história de Niterói, né? Ah, São Pedro, rapaz, olha que legal. Tanta coisa bonita. Ah, lá em Jurujuba é a colônia de pescadores, né, cara? É legal, tá? Você sabia que lá só tem uma rua, cara, pra poder chegar e tal, né? Você não pode nem pensar em aprontar muito, não, porque você, né, é aquilo. Então, Niterói, se não fosse Niterói, seria. Porque é um lugar bonito, né? Lugar de as pessoas se conhecerem, né? Vamos falar um pouco dessa coisa bonita da cidade de Niterói. Mas eu fiquei curioso com a história do seu pai e da sua mãe. Afinal de contas, seu Norato era um pescador, né? Um pescador de corações. É, de modo que meu pai se apaixonou pela minha mãe. Ela ficou com ele independente do seu valor financeiro, ela não ficou preocupada com o dinheiro, se apaixonou pelo meu pai. Mesmo ele vindo das bandas de Minas Gerais, ela se encantou e se casou com o velho Honorado. Ele se aposentou no Mercado São Pedro, trabalhava lá o ano inteiro. O ano inteiro, pescador. Haja tempo até porque para ser pescador tem que ter coragem, ser bravo, valente, não ter medo do mar. Um pescador tem que ser um sonhador, tem que ter muito amor. Até porque o peixe é alimento para a vida. E você tem que ser uma pessoa bem Florida. Ah, mas eu tava pensando na história tão bonitinha do meu pai. Ele se casou com a minha mãe na igrejinha de São Francisco, aquela lá do alto que é histórica, e escreveu a sua bela história. Uau! Sim, um pescador pode trazer um sentimento e alegria. A festa está chegando, vai ser linda todo dia. Vai começar tão cedinho, vou carregar minhas chaves. Minha promessa está aqui pra minha cidade. Eu vou fazer promessa. Eu sou bonita dessa. Eu gosto mesmo é de causar. A história tão bonita vai ficando em casinha pra poder gostar. Sabe, essa história de pescado é legal, né, cara? Você vai lá, tal, pescou, vem peixe, vem peixe, vem peixe, vem peixe. Eu acho bonitinho, né, você poder contar a história da cidade. Aí você fica lá assim, eu sou pescador, o peixe caiu na minha rede. Eu sou bonitinho de verdade. Ativei minha coragem, devoção. O peixe caiu na rede no meu coração. Ai, ai. Se você acredita na fé e na história, essa festa é tão bonita, vamos embora. E entender que a cidade é bonita e que a gente tem que dar amor e valia.
respeitando a cultura e as tradições desse país e amando a cultura da cidade onde eu nasci. A minha mãe se apaixonou pelo meu pai, mesmo ele sendo tão distante daquele cais. Meu amigo, vamos seguindo pra de modo ficar bonito e termina logo com isso esse relato. Sim, senhor. A história é tão bonita, vai trazendo toda a gente e eu vou anotando tudo pra mostrar pra toda a gente que vale a pena ser tão diferente. Mesmo meu pai tendo tanta diferença e um sentimento novo, ele foi acolhido pelo povo religioso. E toda a população dali de Jururuba, naquela colônia de pescadores onde eu nasci, e aprendi tudo sobre o pescado, a fé e um bocado, carrego a história do meu pai. Eu, Zé do Conto, vou contando a minha história, antes que a hora vem buscar nossa memória. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Adorei participar dessa história. Achei diferente, né? Bacana, legal, ousado, né? Tem toda uma coisa de tradição, né? É, Você é um cara, né, cara? Se você não fosse você, você seria, né, cara? sim, sim. O que você achou dessa história? Rapaz, achei legal. Achei ousado. Beijo! Eita, já vai dar um beijo já em todo mundo? Eu tô cansadinho, né? Vamos fazer a história aí bonita e tal. Até porque você tá sabendo que a festa vai ser bonita esse ano. E, cara, a gente vai ficar lá, né? Isso. Enquanto a gente vai curtindo tudo, cada um na sua casa, né? A gente vai aprendendo, curtindo, gostando e tal. Porque a fé remove montanhas e a gente vai conseguir passar por essa. Salve história bonitinha, cada um curtindo da sua casinha. Eu sou tão bonito e especial e a história é sensacional.